Programa Quero Mais Saúde. Quarta-feira, 6 de agosto do ano de 2025. Para você que falou, o ano vai demorar a passar, tá aí o recado. Não demorou não, meu amigo. Já passou metade do ano e faltam apenas 6 meses para encerrar 2025. E eu começo com a seguinte reflexão. A participação das mulheres na política brasileira, nos dias de hoje, ainda é baixa, muito baixa. Apesar de representarem mais da metade do eleitorado, e mesmo tendo avanços como a implementação de cotas para candidaturas femininas, a representatividade feminina nos cargos políticos continua além da realidade social. O Brasil ocupa hoje uma posição muito baixa em rankings globais de representação feminina na política e destacando a necessidade de ações para promover maior igualdade de gênero nesse campo. Eu tenho a honra e a alegria de receber no nosso programa Marjorie Ferreira, doutora Marjorie Ferreira, essa jovem e grande mulher. Né? Por quê? Você vai descobrir daqui a pouquinho. Primeiro, deixa eu cumprimentá-la. Boa tarde, Marjorie. Tudo bem com você? Boa tarde, Adri. Como é que vai? Tudo bem? Eu estou muito bem e feliz em ter você conosco. Seja bem-vinda. Para mim é uma honra. Eu agradeço o convite. E eu estou animada com o nosso bate-papo de hoje. Muito bem. Lembrando que você pode acessar os nossos canais pela Rádio e TV Paraná Oficial, no www.radioparanaoficial.com.br, também pelo YouTube, ou no nosso Instagram, no programa Quero Mais Saúde. Aproveito para deixar à disposição os nossos canais para qualquer pergunta. Fiquem à vontade, tá certo? Primeiramente, eu stalkeei e eu sei quem é Marjorie Ferreira. Mas os nossos ouvintes não sabem quem é Marjorie Ferreira. Que pergunta difícil. Tem pergunta mais difícil do que perguntar assim, quem é você? Mas eu sou tanta coisa. Você para pensar. Eu sou advogada de formação. Eu sou artista. Eu sou atriz. Eu gosto de escrever poesia. Eu gosto de escrever contos. Já faz algum tempo. Eu já fiz, né? Quando eu me especializei, terminei a faculdade, fui fazer especialização em Direito Administrativo, que eu trabalho com gestão pública. Depois, especialização em Direito Criminal, que está muito relacionado com a administração pública. E depois eu falei, quer saber? Já estava fazendo teatro há algum tempo. Falei, eu vou fazer pós-graduação em escrita criativa. Quero escrever, quero me lançar, de deixar fluir o artista que tem dentro da gente. E uma coisa que eu percebi é que toda criança ela tem um quê de artista. Toda criança tem uma criatividade que até nos assusta enquanto adultos. Só que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a sociedade onde a gente está inserido vai podando toda essa nossa criatividade. E a gente deixa ali, dormindo. Nem todo o potencial que a gente tinha lá atrás é, de fato, desenvolvido. E hoje, obviamente, eu não trabalho com isso, não sou profissional da arte, não sou uma artista, de fato, profissional, não tenho DRT, mas eu gosto de escrever por escrever, gosto de deixar fluir as emoções, me expressar de alguma maneira. E eu acho que a arte tem um potencial de trazer pra gente muito do que a gente sente e nas palavras, numa prosa, a gente não consegue desenvolver. Então, eu diria que eu sou advogada, de fato, sou artista por hobby e sou uma pessoa, não digo ativista, porque eu acho que a gente tem aí ativistas que nascem para revolucionar o mundo, mas eu acredito que eu faço parte de algo muito maior que eu, muito maior que nós duas, que é esse espírito de melhorar a sociedade onde a gente está inserida, de deixar não só um mundo melhor para as futuras gerações, mas também pessoas melhores para o mundo. Acho que esse é o nosso espírito, a nossa ideia enquanto ser humano, nosso propósito. Eu acho que seria mais o grupo dos inconformados. É, isso aí. Também dos inconformados. Então vou me corrigir. Sou advogada, artista e uma inconformada. Isso abrange muita coisa. Filha de político. Um pouco antes de entrar ao ar no nosso programa,
Hoje eu tive uma grande dificuldade, porque meu diretor não parava de conversar. Ele queria ficar aqui perguntando, perguntando, perguntando. Para quem não sabe, né, o proprietário da Rádio Paraná Oficial, que é o meu diretor, ele é um cientista político. Isso, ele falou. Né? E, por sinal, ele conhece o seu pai. E a minha pergunta é: como foi que você chegou à conclusão que queria cursar direito? Teve a ver com o histórico político que você vivenciou a vida toda, porque você cresceu em meio à política, né? Sim. Então, isso te motivou a optar pela área de direito? Olha, eu acho que às vezes o tempo passa e a gente nem sempre se conhece suficientemente para saber a razão por trás das nossas escolhas. Às vezes a gente tem certeza que a gente tomou determinado caminho porque era o que a gente queria, nosso propósito, e vai ver, às vezes era uma ideia plantada por algum fator externo. Então, eu não sei se tem relação, nunca havia associado a minha vontade de fazer direito com a política, mas eu te digo duas coisas que me auxiliaram nessa escolha. Eu sempre gostei de falar em público, eu sempre gostei de... Eu brinco que eu sou paranista, então eu sempre gostei de defender aquilo que muitas vezes parece uma causa perdida. E isso desde a escola, eu era representante de turma, eu sempre gostei disso. Quando chegou no terceiro ano, que eu tinha que tomar uma decisão, né? A gente é muito novo para seguir. Aos 17 anos, tem que escolher qual que vai ser a sua profissão. Sim. Em regra. E eu estava na dúvida entre jornalismo, direito e psicologia. Eu me lembro, isso tem 14 anos, 13 anos, isso, 14 anos atrás, isso. E aí eu me lembro que eu li um livro que se chama Carandiru, um livro muito famoso, que foi... Conta sobre o presídio e teve tudo uma releitura mais. em filme, e o livro é escrito pelo Drauzio Varela. Sim. Quando eu li esse livro, eu me dei conta que grande parte dos problemas que a gente tem hoje no nosso país, especialmente em termos de criminalidade, advém da nossa falha na execução da pena, na nossa falha no sistema carcerário. A gente tem um sistema carcerário muito ruim, isso por N razões, não é a pauta do programa, mas Sim. ali eu parei para pensar a dificuldade que as pessoas têm em elaborar leis que têm eficiência, porque muitas vezes as leis são excelentes no papel, mas existe uma barreira que não permite que elas sejam, de fato, efetivadas na sociedade. E políticas públicas deficitárias, de fato. E eu falei, puxa, me deu uma vontade de estudar direito para poder voltar para essa área. Não é a área que eu atuo, mas veja só, esse foi o meu empurrão. E eu lembro que estava ali pensando, então vai ser direito mesmo. Eu assisti uma entrevista do Ariano Suassuna. Ele era vivo ainda no tempo da minha decisão do vestibular. E eu lembro que eu falei, nossa, ele fez direito também. Ele acabou não advogando, ele brinca, né? Que na época dele ou fazia engenharia, ou fazia medicina, ou fazia direito, não tinha Outra opção. não tinha outra opção. E aí eu falei, nossa, mas se ele fez e ajudou na formação dele, eu vou fazer também e seguir para esse caminho. E durante a faculdade eu me envolvi muito em projeto voluntário, nos presídios mesmo, para a gente ter essa noção, como que a gente poderia melhorar a segurança pública do nosso estado, do Paraná, na verdade. E aí acabou que eu me formei, fui para direito administrativo, então eu trabalho com gestão pública desde então, faz 8 anos que eu atuo com gestão pública. Muito bem. As pessoas já começaram a me chamar e perguntar. Ela é tão novinha. Quantos anos ela tem? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe aquela história de que as pessoas olham assim para uma pessoa negra, né, como eu, falo assim, nossa, Adri, quantos anos você tem? Colágeno. Eu já falo assim, olha, um preto, quando pinta 30, tem 130. Lembre-se disso. E com a Marjorie não é muito diferente, não. Conta aí que o povo está te achando novinha. Aqui me perguntaram se você já tem 21 anos. Olha só, eu tenho 30 anos. 30 anos, gente. Tá? Ela tem esse rostinho de novinha, que é uma benção, ela é bonita assim mesmo. Tá? E foi abençoada, porque não parece. O máximo que te dão é 24, 25 anos, não é? Eu sofri com isso ano passado. Por quê?
eu fui candidata a prefeita em Araucária. Nós fomos em 10 candidatos, 9 candidatos homens e eu era a única mulher. Então, aí, a gente já tem uma dificuldade de ser ouvida. Sim. A gente, Por ser mulher, você tem toda a dificuldade para ser ouvida. e especialmente no espaço público. Sim. E aí, eles eram todos, acho que o candidato mais jovem devia ter uns 45 anos. E eu ali com 30 anos. E eu acredito que a gente tem que passar uma imagem, querendo ou não, isso é na advocacia também, na política, na advocacia. Toda forma que a gente está defendendo um ponto de vista, a gente tem que ser mais brava do que a gente geralmente seria. Do que um homem pode ser, por exemplo. Porque a gente precisa impor de alguma maneira e mostrar, olha, eu tenho capacidade. E quando a gente se coloca numa posição no debate político, eu acho que exige muito mais capacitação de nós do que dos homens. Eu lembro que todas as entrevistas que eu fiz ano passado, eu tinha que dizer minha formação. Eu dizia, eu sou formada há tantos anos, tenho pós-graduação em tal área, trabalhei com o projeto. Tinha que falar tudo que eu tinha feito. Mostrar daí, o seu sim, currículo para poder tentar ser aceita. porque a gente tem que... A mulher, em regra, isso é questão de estatística falando, em processo seletivo para trabalho, para qualquer mercado de trabalho. Exigem das mulheres uma capacidade maior, uma comprovação de mais capacidade técnica do que dos homens. Sem dúvida. Agora, imagine se essa mulher é negra. Nossa, com certeza. A diferença é Responda gritante. você. Respondam vocês, queridos ouvintes. Deixa eu só falar uma coisa para você, Marjorie. Hoje em dia, nós vemos muitos avanços, porém, é gigantesco ainda essa questão da desigualdade de gênero. Né? Nós observamos que, apesar de nós, mulheres, sermos a maioria do eleitorado, nós somos a minoria entre os eleitos. E isso é um absurdo, porque isso evidencia a persistência da desigualdade. Não, é assustador. Eu diria mais do que assustador. Às vezes, a vontade que dá é de a gente simplesmente se lamentar, porque a gente para se perguntar quando que isso vai mudar. Ontem, olha a coincidência, ontem eu li um estudo que fala que no ritmo atual que a gente tem para preencher os espaços políticos de maneira igual, levaria 130 anos para as mulheres ocuparem 50% dos espaços políticos no Brasil. 130 anos. A gente não pode esperar 130 anos. Não podemos esperar. Quando você fala do ranking, o Brasil está, eu acredito, na posição 133, 70ª, 33ª posição no ranking mundial de representatividade feminina na política. É muito distante. Sim. Acha para mim aqui nesse eixo, aqui sobre a conferência, aqui nesse caderno, só para explicar para eles, né? Nós estamos com a... Pode falar, pode mostrar. A Adri. Mostra a presente. Vou mostrar esse aqui. Eu tive o prazer de representar a cidade de Araucária na 5ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, que aconteceu em Foz do Iguaçu, né? Tanto que semana passada nós transmitimos o nosso programa ao vivo do Hotel Foz do Iguaçu com o vereador da cidade, Bosco Foz. Foi uma entrevista maravilhosa. E foi um momento muito importante para mim estar lá e tratar o eixo 1.5.2. Está aí? E eu trouxe para a Marjorie como presente, porque eu sei que ela é uma das mulheres que enfrentam esse desafio e que lutam contra a desigualdade de gênero. Não tem aí? Não tem aí? Eu acredito que não é nesse documento. Não é nesse documento? Não. Será que eu não trouxe? Não, aqui só tem o Código Estadual da Mulher Paranaense. Tá, eu vou dizer sobre. Pode falar. Nós estávamos falando agora sobre a desigualdade de gênero e na cidade de Araucária, durante a conferência municipal, qual você estava presente também, o eixo 1, que fala justamente sobre política e tudo mais, né? A participação das mulheres na política, nos espaços de poderes, foi criado, né, uma proposta que dizia da seguinte forma, que era importante que 50% dos espaços existentes, seja na esfera federal, municipal, estadual ou não, que fossem ocupados por mulheres, que houvesse
essa paridade, essa igualdade de oportunidades para todos. E o interessante é que eu mencionei para um amigo, tá? É meu amigo. E ele é candidato a deputado estadual, e ele disse assim para mim: vocês fizeram essa proposta a nível municipal e essa proposta vai ser encaminhada para nacional? Eu disse para ele: sim, vai ser encaminhado para nacional. Não, vai ser encaminhado para estadual e, se Deus quiser, para nacional. Ele me disse assim: não vai passar. Não vai passar. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo que jamais os homens poderiam permitir que esse tipo de proposta passasse. Eu tô com a proposta aqui, porque eu trouxe a nossa conferência municipal. Ótimo. A proposta é ampliar e garantir a reserva de assentos com paridade em conselhos, comissões e cota feminina nas candidaturas partidárias de 50%. Essa era a proposta. Foi melhorada a nível estadual. E conte como é que foi como que votaram no nível estadual, só para concluir. Nossa! Então, foi emocionante. Eu cheguei a chorar, porque quando veio a proposta, primeiro nos grupos, né, eu fazia parte do Eixo 1, eu fui defender essa proposta, né, e mencionei essa situação, falei que na cidade de Araucária não houve nenhuma mulher eleita vereadora, que isso era inadmissível, mas também chamei para uma reflexão. Se nós somos a metade da população brasileira, fomos nós quem parimos o restante da população brasileira. Por quê que nós, mulheres, na hora de votar, acabamos votando sempre em homens? Sendo que não são todos que nos apoiam. Bom, para você que quer saber, a proposta foi para nível estadual, foi aprovadíssima, e essa proposta foi para nacional. Vai ser votada a nível nacional, e eu espero em Deus que passe. Porque hoje, se tem 13 cadeiras numa Câmara de Vereadores, é isso que nós temos hoje em Araucária? Lá em Araucária são 13 cadeiras e 13 homens. São 13 cadeiras, 13 homens. Nós vamos ter 7 cadeiras femininas, 7 cadeiras para mulheres e as outras 6 para homens. Isso. Eu achei isso maravilhoso. Agora, se quer equidade, que tenha 14, então, que daí 7 a 7 está tudo certo. Então, eu vejo isso como um grande avanço, Marjorie. Não, com certeza, absoluta. Eu acho assim, quando a gente fala em política, em representatividade feminina, a sociedade ela foi historicamente feita por homens e para homens. E isso não é nem papo de papo radical, isso é fato. Se a gente olhar no passado, os reis que o mundo já viu, os representantes das nações, os grandes heróis, as mulheres sempre estavam esperando com a janta, de certa forma. Era assim que eram vistas. Não, era assim que era para ser. Exato. E aí, as mulheres que se destacaram, inclusive elas são faladas até hoje, né? São mulheres que tiveram que agir contra a maré, nadar contra a maré. Imagina o esforço que elas tinham, imagina o preconceito que elas sentiam dentro de casa, a falta de apoio da família para ela poder estar ali no espaço que, teoricamente, não foi criado para ela. Então, hoje a gente fala em representatividade feminina, tem pesquisa científica que mostra que municípios governados por mulheres tendem a ter uma saúde pública de melhor qualidade e educação pública de melhor qualidade. Eu vi uma dissertação da Universidade Federal de Minas Gerais que a pesquisadora faz uma análise detalhada de primeira infância. Como que é a qualidade da primeira infância em municípios governados por mulheres, porque mulheres tendem a ter um maior cuidado, e não digo nem de maternar, é um cuidado com o próximo, uma empatia, uma sensibilidade que é de fato diferenciada. E eu vou te dar uma notícia que me deixou muito triste, que eu vi essa semana. A gente luta bastante, há muitos anos, para que as políticas afirmativas de gênero possam ter efetividade. A gente teve uma conquista com a cota de 30% para partido político, né, para o parlamento, 30% dos candidatos a vereador, a deputado, eles têm que representar ali, tem que ser mulher. E a gente também teve um avanço com o fundo exclusivo de mulheres, o fundo eleitoral exclusivo de mulheres. Isso também foi um avanço. Mas
Agora, o que acontece? Nós temos hoje, em trâmite no Congresso Nacional, um projeto do novo Código Eleitoral. Qual que era a ideia? Era criar uma reserva de cadeiras, que essa é a proposta, né, da conferência, só que de 20%. Eles estão verificando a reserva de cadeiras de 20%. E aí os senadores estão debatendo. Eles querem retirar a cota de 30% e manter somente uma reserva de assentos de 20%. E aí, o que aconteceu nessa semana? Querem tirar os de 20% também. Por isso que tem que ser batido firme com essa proposta, porque sendo aprovada agora a nível estadual, a nível nacional, no dia 29 de setembro... Há uma exigência maior. Há uma exigência maior, aí sim que as mulheres a nível nacional precisam se mobilizar e fazer valer os nossos direitos, que comece a fazer parte disso já no início do ano que vem. Exato. Porque, assim, o que eu lamento... Que entre no planejamento plurianual. Essa é a ideia, porque o que eu lamento é, a gente tem aí uma política nacional que a gente quer que seja incluída a reserva de cadeiras de 50%, mas a lei ainda não está de acordo. A gente precisa, necessariamente, dos deputados ao nosso lado, dos senadores ao nosso lado. E aí eu me pergunto, se a gente tem hoje, acredito que seja 18% do Senado composto por mulher, a gente não tem força suficiente. Ministra Márcia Lopes, vamos aproveitar e fazer essa chamada aqui agora. Eu tive o privilégio de ter um momento, tive ali uns 15 minutos de entrevista com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, lá em Foz do Iguaçu, no Hotel Golden, e foi maravilhoso. Ministra, fica aqui o nosso pedido de representatividade da sua pessoa como mulher. Eu disse a ela que eu me sentia muito feliz em ver uma mulher ocupando o ministério, né, e que ela me representava. Não somente a mim, eu disse a ela que ela representa a todas as mulheres desse Brasil, né? Então, eu vou até marcar ela aqui, porque nós precisamos, mais do que nunca, da senhora. Eu acredito que vai estar conosco nessa conferência nacional, no dia 29 de setembro, aí em Brasília, e para levar diretamente para o nosso governante, para o presidente da República, e dizer a ele, já no início do ano, sabe, estamos aqui, faça valer o nosso direito, nos represente, senhor presidente. Né? Porque eu sei que, por você, nós já somos bem representados. Fique aqui o nosso pedido, né? A nossa súplica, porque, na verdade, isso é um lamento. Né? É um lamento das mulheres brasileiras. E requer tanto esforço. Veja, eles não só não querem passar para frente a reserva de cadeiras, como querem tirar o que a gente já tem, que é a cota de gênero. Isso é um absurdo. E, veja, se existisse a reserva de cadeiras, a Araucária teria vereadora hoje. Teria. A Araucária não tem? Teríamos no mínimo 6. No mínimo 6. O que você fez um pedido para a ministra, e eu faço até um apelo para os ouvintes, que é, quando a gente for dar o nosso voto no ano que vem para deputado ou deputada estadual, para deputado ou deputada federal, para senador ou senadora, a gente, às vezes, não dá importância para esses votos. Às vezes, alguém pediu aqui e eu vou votar porque eu não conheço ninguém mesmo. A gente foca só, inclusive agora que há uma polaridade aí entre candidatos à presidência, a gente foca só nisso e não olha a importância que os parlamentares têm. Que é na base. E os deputados, são eles que vão decidir se a gente terá, de fato, reserva de cadeira. São eles que vão decidir se, de fato, continuaremos com a cota de gênero. Ou seja, a representatividade feminina da política está nas mãos deles. Exatamente, está na mão de homens. Né? Graças a Deus, eu vou falar graças a Deus, porque poderia ser pior. Existe um gato pingado de homem que é solidário a essa causa. Né? Mas a sua grande maioria, não. Não. Só que tem uma coisa, meninas, tem outra proposta muito interessante que também surgiu, né? Que foi um a mais, não entrou aí como proposta, foi a... Depois que termina as propostas, tem mais 2 possibilidades. Disposições finais. Seria como disposições finais, mas tem um outro nome também. Nós fizemos a seguinte proposta, né? Que nenhum homem que tenha cometido violência contra a mulher possa
prestar um concurso público, possa se candidatar a ocupar uma vaga em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, que ele não pode concorrer para se tornar um vereador, prefeito ou qualquer coisa assim, e se o mesmo estiver em pleno exercício, que seja cassado. Em regra, na lei de inelegibilidade, a gente tem hoje que aqueles que são condenados por sentença criminal transitada em julgado são inelegíveis. O grande problema é, primeiro, a impunidade e a morosidade do judiciário. Então, às vezes, e eu sei de 2, no mínimo, vereadores da Araucária que responderam por processo pela Lei Maria da Penha. Então, se a gente tem ali, ele respondeu pelo processo e o processo demorou a andar, prescreveu, pronto, ele já não se enquadra na lei de inelegibilidade, porque ele não vai chegar a ser julgado. É bem conveniente que esse tipo de coisa aconteça, não? Então, o que a gente precisa? Que o judiciário ande. E a gente precisa que as Exatamente. mulheres não tenham medo de denunciar. E aqui eu tenho outro dado, Adri, que eu vi na semana passada. Saiu o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele faz anualmente, ele lança ali o anuário de cada exercício em relação às cidades, estados, os crimes que foram cometidos. E no anuário de 2024, que foi publicado na semana passada, o Paraná, olha que triste, o Paraná é o estado com o maior número de cidades dentro do ranking de 50 cidades com mais de 100 mil habitantes, com o maior caso de estupro e estupro de vulnerável. Araucária é a cidade do Paraná com o maior caso. Vocês estão entendendo a gravidade disso tudo? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês têm 2 opções. Vocês que eu falo, me refiro aqui às mulheres, porque eu me enquadro. Nós temos 2 opções. Ou nós mudamos essa história agora, ou amanhã ou depois, minha amiga, não venha reclamar. Eu fico muito revoltada. Todos nós temos direito de ser ouvida. Nós lutamos para ser ouvida. Mas eu fico assustada quando eu vejo nas mídias sociais, olha, está horrível a política desse jeito, está horrível a saúde, está horrível isso. Lógico, se não está bom, você tem que reclamar. Mas aí eu te pergunto, o que você fez e contribuiu para que isso mudasse? Sabe? É muito mais que reclamar, minha amiga. É arregaçar as mangas e dizer, eu posso contribuir para essa mudança. Hoje, imagine, o meu objetivo é olhar para as mulheres e dizer, se envolvam, ocupam um lugar que é destinado para nós. E é triste porque, assim, como eu disse, a sociedade foi construída por homens e para homens historicamente. Sim. Então, nós temos barreiras para entrar. Isso vai, olha, quais são os fatores que fazem com que as mulheres ainda fiquem de fora da política? Primeiro, mulheres gastam, em média, o dobro do tempo com afazeres domésticos, com cuidado de familiares, idosos, crianças, do que os homens. Ou seja, os homens têm mais oportunidade de fazer atividades fora de casa, de participar de espaços públicos que as mulheres, que elas estão ocupando não só das coisas delas, dos afazeres delas, mas também dos homens da casa. Outra coisa, os partidos políticos, as diretorias, elas são, em regra, coordenadas, comandadas por homens. E em regra, homens mais velhos. Então, há uma resistência para abrir esses espaços para as mulheres. Há, e a gente sabe disso, uma violência que a gente chama violência política em relação às mulheres. E, além disso, obviamente, a gente também não pode esquecer que as mulheres, elas têm essa vontade, muitas delas, de participar da política, de participar, não digo nem como candidata, muitas nunca nem cogitaram ser candidatas. Talvez estejam cogitando agora que o debate está sendo mais inflamado. Mas participar com comentários, participar pressionando o político em quem ela votou para seguir conforme a agenda que ela concorda. Então, eu digo assim, mulheres, né, todas as que estão nos ouvindo, homens que simpatizam... Mais de 84 mil ouvintes. Excelente. Homens que também simpatizam com a causa. Pessoal,
ano da eleição, ano que vem, é um ano muito importante para que vocês verifiquem se aquele candidato que vocês estão querendo dar o voto de confiança, se ele de fato está de acordo e não só concorda, mas está disposto a arregaçar as mancas e defender com unhas e dentes as causas que vocês defendem. Isso é importante. A gente fala muito sobre valores, sobre família, e a gente vê que às vezes é um discurso raso. Lá em Araucária se falava muito que a Araucária gosta de votar em homem conservador, mas se a gente for ver, votar num homem que se relacionava com uma garota 50 anos mais nova que ela, menor de idade, isso é conservadorismo? Isso é valor de família? Não é. Então a gente precisa ter consciência de que quando você decide dar o teu voto para uma pessoa, essa pessoa tem que ser digna de ser exemplo de uma comunidade, digna de ser exemplo de uma população. E, obviamente, não pode ter medo de se expor, medo de usar a sua própria voz como um megafone, como amplificador das vozes que ela está representando. E aí, quando você me diz, não basta reclamar na internet, eu me pergunto, que alcance você quer que a sua voz chegue? Até onde ela pode chegar? Vai no limite. A gente precisa ser ouvida. E não é mais pedindo licença que a gente vai ser. Não, não tem como. Tem uma mulher da história brasileira a qual eu me identifico muito, gosto muito. E eu vou perguntar para os nossos ouvintes. Eu acredito que vocês já sabem quem é. Mas os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, você já ouviu falar de Maria Quitéria de Jesus? Não é porque eu me chamo Adriane Ribeiro de Jesus que eu sou fã dela. Não. Porque eu ainda sou de Jesus Salvador. Mas, assim, a Maria Quitéria de Jesus, ela nasceu na Bahia no ano de 1792 e ela sempre teve o sonho de ingressar às Forças Armadas Brasileiras. Mas ela não podia. Então, minha amiga, se para você hoje está difícil, imagine para Maria Quitéria quando teve a Guerra da Independência. Sabe o que ela fez? Ela cortou o cabelo, se vestiu como homem. E ela estava lá. Ela foi uma das heroínas da Guerra da Independência no Brasil, se tornando, assim, a primeira mulher a integrar as Forças Armadas brasileiras. Olha, até arrepia, né? Isso é demais. Sabe? Isso aconteceu no ano de 1822, sabe? Que houve essa luta da independência, sabe, do Brasil. E ela estava lá, uma mulher baiana, tá? Porque ela nasceu na Bahia, representando a todas nós. Olha a atitude de coragem dessa mulher. Que não se contentou com o espaço onde haviam colocado ela. Exatamente. E muitas vezes nós reclamamos que somos perseguidas hoje. Imagine aquela época. Então, hoje nós temos muito mais condições de avançar e de ser a diferença. Com certeza. O que eu acho que pesa muito é a união. Eu acredito que se a gente conseguiu chegar até aqui, mesmo com muita gente, mesmo com muita barreira dificultando o nosso caminhar, se a gente chegou até aqui, imagina aonde a gente chegaria se fôssemos mais unidas. Meu Deus do céu. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Mas não, nem vou falar agora, vou deixar para falar em outro momento. Eu fiquei aqui pensando sobre mulheres da história, mulheres que fizeram, que tiveram um papel importante, fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Elas são lembradas, sabem como? Com nomes de ruas, algumas têm um poste e tudo mais. Mas essas histórias elas não são contadas nas escolas para mostrar que mulher pode, sim, ser o que ela quiser. Que a mulher tem esse poder de fazer a diferença onde ela está plantada. Que ela vai florescer ali mesmo, independente do espaço que esteja. Sabe? E isso seria, eu considero necessário, porque as crianças que vão absorvendo essas histórias, que vão ouvindo histórias de heróis e heroínas, elas se identificam. Cada vez que você vê alguém num ambiente que você pensa que talvez não seja para você, e você vê aquela pessoa lá e fala, puxa, eu também posso. Por que eu não estou ali? Por isso, a importância da representatividade. Isso me lembrou até quando eu fui candidata, óbvio, dadas as devidas proporções. Como eu era a única candidata mulher a prefeita no ano passado, né, eram 9 homens e eu a única candidata mulher. Sim. Eu estava num discurso, fiz ali uma reunião e no final eu senti uma garotinha cutucar em mim, assim, eu olhei, ela devia ter uns 5 anos. Daí ela falou, oi, prefeita.
Eu falei, oi, tudo bem? Daí a mãe dela falou pra mim, sabe o que ela acabou de me dizer? Que quando ela crescer, ela quer ser prefeita. Porque ela E ouviu você pode. falar. Eu falei, e você, se você quiser mesmo, você vai ser. Falei pra ela. É isso. Porque é muito você saber que esse espaço pode sim ser também ocupado por nós. E que, não digo que depende só de nós, porque não depende, tá? Não depende Sim. só de nós. Depende de toda uma sociedade que, infelizmente, é uma sociedade ainda que resiste a isso. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente começa a colocar essas ideias, mostrar esses exemplos, a gente chamar desde menina a mulher para o debate, a mulher para ocupar esses espaços, ela vai saber que ela é tão grande quanto qualquer homem. Mais uma excelente proposta acaba de ser criada para uma próxima conferência. Qual? Sim, que nas escolas seja ensinado sobre mulheres que fizeram a diferença na história brasileira. Porque nós não aprendemos na escola Não. sobre Maria Quitéria. Não. Nós não aprendemos na escola sobre Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, a gente estava lá na Bahia, agora vamos voltar aqui para o Sul. Quem foi Anita Garibaldi? Mulher de Giuseppe Garibaldi. Tá? Ele era um comandante na Guerra das Farroupilhas, no Rio Grande do Sul. E ela entrou para a história justamente porque ela se inconformou. Ela colocou a sua roupa e foi para a batalha junto com seu marido, ganhando a guerra para o seu estado. E dizem, né, a história conta que ela foi fenomenal. Foi Uma maravilhosa. força, de uma potência. E a presença dela no campo de batalha inspirou muitas mulheres daquela época a se posicionarem e ver que elas não foram criadas somente, eu não sei não é nem somente, que elas não foram criadas para ficar lavando, passando, cozinhando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou mãe, sou casada, muito bem casada, graças a Deus. Tenho a maior alegria de cozinhar para o meu marido, para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos. Gosto, sim, gosto de limpar a casa, algumas coisas. Detesto limpar a vida e passar roupa. Mas o resto eu gosto de fazer. Por que eu estou falando isso? Quando a menina nasce e o menino nasce, o que geralmente nós damos para os meninos brincarem? Carrinho, bola. Carrinho, bola, que mais? Aviãozinho, moto. E para as mulheres? Boneca. Boneca, Fogãozinho. fogãozinho, Vassourinha. vassourinha. Você está entendendo? Que essa desigualdade começa quando a gente nasce. Porque eu não estou aqui te julgando como mulher, como mãe, como avó e tudo mais, porque hoje eu posso falar até como avó. Eu tenho 2 netas maravilhosas, amores da vida da vovó, que eu sou muito coruja. Mas é isso. E a gente se acostuma com esse modelo, né? Eu lembro que a gente tinha uns 18 anos. Eu passo Natal com a família da minha mãe, minha família materna. Muitos tios, muitos primos. E é uma familiagem grande. E quando eu tinha uns 8 anos, eu olhei e falei, nossa, mas por que será que quando eu termino o jantar, são as mulheres que correm para lavar louça? O que São mais? as mulheres que correm para varrer o chão enquanto os homens ficam tomando cerveja ali na mesa. Conversando, O jogando. absurdo que é. Porque assim, a gente tem um poema da Helena Colasanti que eu acho muito interessante, até ganhou o prêmio Jabuti, que é A gente se acostuma, mas não devia. E ela fala o que a gente se acostuma. E de fato, a gente se acostuma com esse modelo de sociedade, mas a gente não devia. Porque a partir do momento que a gente se acostuma, a gente deixa de se revoltar. Exatamente. A gente se acostuma com muita coisa. A gente se acostuma em ligar a TV e ver a notícia que um homem espancou uma mulher com 61 socos. A gente se acostuma a abrir o celular e ver que um marido matou a ex porque não aceitou o término. E a gente vai se acostumando, e vai se acostumando. E quanto mais a gente se acostuma com essas notícias absurdas e revoltantes, mas a gente vai aceitando que a sociedade é doente e que não teria nada a ser feito para melhorar. Quando não, na verdade, há. E isso começa na base. Isso começa na educação de meninas e meninos. É você colocar desde a educação básica que a mulher tem que, sim, ser respeitada, fazer políticas de conscientização, de combate à violência de gênero. E isso começa, obviamente, no início da vida. Isso começa quando a gente ainda é menino. Tem um projeto, né, que eu acho que em Cascavel, se eu não me engano, que a vara criminal de Cascavel
está fazendo agora para violência doméstica, fazendo grupos coletivos como se fosse alcoólicos anônimos, mas para homens que praticaram violência contra a mulher. Para tentar, e além, óbvio, da terapia, né? Tentar resgatá-los. A ideia é poder mostrar que o que eles praticam é a partir de uma misoginia. Veja, uma pessoa que comete uma agressão contra uma mulher, ele definitivamente acha que ela não merece aquele respeito. Então, a ideia é você mudar esse pensamento. Falar que ela não é um objeto. Ela é um sujeito de direitos muito importante que você não está dando a devida valorização. E eu não acredito que eles são é impossível de resgatar. Eu acho que é, de fato, um reflexo de uma sociedade doente e que a gente precisa repensar, não só lá no início, mas também esse confronto aí, essa repressão. Obviamente tem que punir, mas a gente também tem que buscar meios de conscientizar a respeito dessa visão. E o que me preocupa muito, não sei se você tem acompanhado, Adri, a nova geração, a geração Z, eles estão fazendo muitas pesquisas, né? O que é a geração? Os hábitos que mudaram dos milênios. Eu faço parte dos milênios, né? Da geração Y ali até... Acho que o pessoal que nasceu até 94 é considerado milênio. E houve uma mudança do pessoal que nasceu a partir de 95, 96, que eles são mais machistas. Você acredita nisso? Acredito. Eu vejo isso. E há muito... A internet... Gente, a internet ela é excelente para pesquisa, ela é excelente para passar boas informações, mas ela tem um problema seríssimo com a propagação de desinformação, de fake news, e também com a lavagem cerebral de adolescentes que estão passando pela incentivo à misoginia. Eles têm fóruns na internet só para difamar a mulher. Isso é um absurdo. E a gente precisa olhar para os nossos jovens com cuidado. Muito. Não basta, depois que eles cometerem um crime contra a mulher, você falar, olha, ele já é grandinho o suficiente para ser punido. Não, a gente tem que tentar prevenir isso. Então, você sabe que você me vê aqui mexendo no computador e tudo mais, porque algumas pessoas me mandam perguntas. Até vou dar uma olhada nesse outro canal aqui, se tem alguma pergunta. Não estou vendo. Não estou vendo nenhuma pergunta essa aqui, porém teve um que colocou aqui algo muito interessante. Dona Marjorie, se trata de um homem, né? Eu não vou expor o nome dele. Dona Marjorie, a princesinha falando da população. E eu me lembrei de uma princesa. Que princesa? Fantástica. Princesa Isabel, conhecida por ter assinado a Lei Áurea, filha de Dom Pedro II, que aboliu a escravidão no Brasil. Porém, isso aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Tá? Porém, o povo fala, Princesa Isabel, a princesinha, né, que agora eu vou falar, a princesinha Isabel, ela foi conhecida por abolir os escravos. Eu fico muito revoltada quando eu escuto as pessoas dizendo que os negros são descendentes de escravos. Não. Nós somos descendentes de reis e rainhas. Então, nós somos descendentes de um povo que foi escravizado. Que foi sequestrado. Teve suas terras roubadas. Fomos expulsos de nossa terra e ocupados por brancos e levados para ser escravos em outro país. E mesmo depois de anos, mais de século, ainda não conseguiu a reparação histórica, ainda está longe de conseguir. Longe de conseguir, né? E aí, eu estou me lembrando aqui que quem foi a protagonista dessa história foram escravos, abolicionistas, elite e a ousadia de Isabel de contra o machismo imperial e criar essa lei. E nós sabemos que essa lei só foi aprovada. Pois é. E nós sabemos que essa lei, que é a lei do ventre livre, só foi aprovada porque ela era a princesinha, a filha de Dom Pedro II. Por isso, quando ele te chamou de princesinha, eu me lembrei na hora. Não, mas agora fique à vontade. Eu acredito que a gente, às vezes, né, tem um preconceito, e eu não acho que seja inválido, ninguém é obrigado a concordar totalmente com as nossas ideias. E ninguém me conhece, assim, a pessoa que faz um comentário desse, obviamente, não me conhece, e, de certa forma, talvez não tenha cruzado meu caminho, e por isso eu não julgo.
Mas o que eu acho importante a gente deixar claro que a minha ideia ao entrar na política não foi simplesmente pegar Pode um responder, legado, só vou ver se tem alguma pergunta aqui. pegar um legado em relação ao meu pai, a pessoas que estavam antes de mim. Essa não é a ideia. Por isso que eu digo desde o início, Adri, que eu, na verdade, sou parte de um todo, parte de um coletivo. Eu não falo pelas pessoas, a minha ideia é possibilitar que elas falem por si, compreende? Então, obviamente, eu reconheço os privilégios nos quais eu estou inserida. A gente não pode ser hipócrita se não olhar para a própria história, olhar para o passado e ver a dificuldade que pessoas que muitas vezes têm uma realidade diferente passam, mas quando eu coloco o meu nome, quando eu quero entrar no debate político, a ideia não é falar da minha realidade. A minha realidade não... A minha dificuldade é basicamente, e você sabe como é você ser mulher num ambiente predominantemente masculino. Mas a gente não pode descartar que quando eu falo que... Vou dar um exemplo para você. Eu tinha visto uma pesquisa que dizia que 47% das mulheres estão fora do mercado de trabalho. Esse número dobra quando a gente fala de mulheres negras. Ah, sem dúvida. Então, o que eu quero dizer é que eu reconheço que existem realidades muito mais difíceis e a minha ideia não é ser voz para essas mulheres. Eu acho isso um absurdo. A minha ideia é possibilitar que elas sejam a sua própria voz. Façam valer a sua própria voz. É dar um microfone e dizer, veja, agora é teu espaço. Mas, infelizmente, a vida da mulher é tão corrida que a gente não percebe, não vê nelas esse estímulo para elas entrarem na política. Os partidos políticos só querem cumprir a cota de gênero. Mesmo que faça 20 votos, está ali. Mas a minha ideia não. Eu tenho um sonho de verdade, de resgatar mulheres já líderes ali, buscar mulheres que já são líderes para a gente caminhar junto. E não eu levando, a ideia não, é estar junto, de mãos dadas, em prol de uma mesma causa. Cada uma com a sua própria voz, cada uma com a sua bandeira. E aí a gente tem que pensar cada vez mais na diversidade, da importância da diversidade. Então, eu sinto muito, né, pelo comentário, mas... Fique tranquila. Se há essa interpretação, eu espero, né, que possa corrigi-la. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já escutei tantas coisas e muito me espanta essa fala ter vindo de um homem, né? Ou não, né? Me diga você, te espanta ou não? Eu escutei de um político, de um vereador em exercício, ele me solicitou apoio para vir candidata a deputada estadual e eu, presidente do partido dele, enfim, viria a federal. Então, ele me fez uma proposta muito interessante para trabalhar. Tendo em vista que eu sou uma mulher negra, né, envolvida em várias ações, então, eu trabalho com muitas pessoas em vários municípios, então, seria realmente uma representatividade boa. E ele falou o seguinte, olha, vocês, preto ou negro, como é que fala? Eu falei, das duas formas está correta, porque eu sou preta e eu sou negra. Então, vocês são excelentes cabos eleitorais. Quando ele falou isso, ele despertou um leão dentro de mim? Não. Ele despertou um dragão dentro de mim. Eu respondi para ele da seguinte forma, nós, mulheres ou homens pretos e negros, não somos somente excelentes cabos eleitorais, somos competentes o suficiente para ocupar o teu lugar. E eu não tive tolerância alguma, foi zero. E, por ser mulher, por ser negra, eu me senti desmerecida, desvalorizada, como se eu só servisse para ficar ali na antessala servindo um cafezinho. Jamais para ocupar um espaço de decisão e de poder. Eu fiquei extremamente ofendida. Com razão. É absurdo. Sabe? E isso é para mostrar quem está ocupando os poderes. Eu acho assim, em alguns políticos, e eu digo muitos políticos, uma síndrome de protagonismo. Como se eu sou a
aquela pessoa é o protagonista e as pessoas que estão em volta, elas só servem para poder alavancá-lo. Sim, sim, sim. E aí te colocam nessa posição, sendo que, Adri, vamos falar, você é uma líder nata. Você comanda o nosso Conselho Municipal de Direito das Mulheres como ninguém. Você exerce a presidência da ONG Eva como ninguém. Olha a quantidade de gente que você representa, a quantidade de gente que você alcança simplesmente por ser você. E não digo que há, de fato, muito esforço, você emprega muita disposição, você emprega muita força de trabalho, você emprega o seu tempo, mas você faz isso naturalmente. Você... Não me pesa, porque eu faço com amor. Exato. E algumas pessoas, elas acabam se colocando em espaços de destaque por querer ser o protagonista, não necessariamente por querer fazer alguma coisa na sociedade. E é isso que é daí que vem o meu inconformismo. Porque daí você fala, é lindo o teu discurso, é lindo, mas você vai ver na prática e não tem nada a ver. Ó, eu estou vendo aqui alguns comentários, alguns participantes, por isso que você me vê aqui mexendo direto no computador. Vou falar de alguém aqui, ó. Vou falar da dona da Autoescola Prado, a Deise Prado. Deise do Prado. Tá? A Deise é uma grande militante das causas sociais. E sempre trabalhou para outros. Nunca se posicionou e falou, eu posso ser. A diferença que eu quero que ele faça na vida dessas pessoas pode começar através de mim. Começa através de mim. Fica a dica, Deise. Isso, Deise. Se envolva, ela já se envolve, mas se envolva para você. Se envolva você recebendo esse destaque. Contigo, Peru. Contigo, Peru. Boa tarde, boa tarde. É de uma Eva. Tá? É de uma Eva. Edita Jennifer. Eu tive o prazer de ser convidada, né, para o Dia da Independência Peruana, que teve um evento fantástico aqui em Curitiba, com a comunidade peruana. Estava o João, lá da Fiamar, estava o Jason Goulart, vereador de Curitiba, e eu tive a honra de estar ali também com elas. A Edita faz um trabalho fantástico com a comunidade peruana. Aquele povo todo que eu chego e falo, olá, buenas tardes, como é que tá? Eu não sei falar nada, eu falo que eu sou perita em blomejo quando eu chego perto deles. Mas se faz entendida, tá tranquilo. Eu acredito que esse é o ponto, a gente se fazer entender. E eu tive a honra, porque daí eu conheci o cônsul do Peru e tudo mais, então foi um momento muito honroso. A Edita é uma mulher empoderada, guerreira, ela vai atrás, luta juntamente com outras meninas para poder validar a documentação desse povo. Ela, sim. Lógico, nós temos pessoas que realmente cumprem o seu papel, vereadores que cumprem seu papel de vereança, sim. Mas por que não pode ser você? Por que a gente tem que ficar sentada no chão, esperando as migalhas que caem da mesa? Eu tenho um outro ponto, que essa tua pergunta me acendeu me provocou. aqui. Me acendeu aqui. Uma pesquisa que eu li, isso já tem uns 2, 3 anos, que diz que para processo seletivo para mercado de trabalho, as mulheres, elas exigem mais de si mesmas para tentar uma vaga do que os homens. Então, o que acontece? Você vê lá uma descrição de vaga, um item que talvez você preencha mais ou menos e fala, não vou tentar, porque daí eu já não preenchi, não vou conseguir. Quando outros concorrentes estão ali, não preenche metade, mas está tentando, porque se garante. A ideia é justamente falar que não, você não é boa cabo eleitoral. Você pode ser uma boa candidata, você pode ser uma boa líder. E isso, em que pese a sociedade apresente uma resistência, isso pode ser estimulado com um grupo que esteja unido nesse sentido. Com pessoas que te deem as mãos, né? E que juntas vocês caminhem para isso. Exatamente. Então, a partir do momento que você fala, por que não? E eu falo, olha, se em algum momento você já se interessou em expor a sua opinião, se em algum momento você já sentiu que não é devidamente representada, se em algum momento você já pensou, olha, eu tenho uma ideia que é interessante,
será que não seria interessante para a sociedade, para a tua cidade, para o teu estado, você tá ali ocupando uma cadeira na Câmara de Vereadores, ocupando uma cadeira no parlamento, às vezes até cargo executivo, porque muita gente falou para mim, mas por que você não saiu candidata a vereadora? Porque eu tenho ideias para executivo. Naquele momento eu quis sair candidata ao executivo, porque a gente sempre quer diminuir, né? As mulheres sempre tem que ser, não pode querer se achar, não pode querer ser topetuda. Não pode. E agora pense, você tem essa capacidade. Muitas vezes eu lembrei da Adri no sábado. Eu encontrei a Adri no sábado, que a Comissão de Gestão Pública foi até a Araucária, né? Sim. Para fazer uma entrega. E a Adri me disse assim, a gente estava lá com uma das advogadas, que também compõe a Comissão da Mulher Advogada, e a Adri falou, porque eu tenho muitas ideias e eu queria transformá-las em projeto, eu preciso desse auxílio. Falei isso mesmo. E a doutora Nina se colocou à disposição para auxiliar. Um abraço, doutora Nina. Ela disse que ia estar acompanhando. Um abraço. E estou contando com isso, hein? E aí eu lembro que eu saí de lá pensando, quantas mulheres têm essa vontade, têm esse espírito de liderança que a Adri tem essas ideias sensacionais, mas pensam, como eu não tenho esse conhecimento técnico específico para elaborar uma lei, eu não vou. Adri, dos vereadores que a gente tem, eu não falo só de Araucária, não falo só de Curitiba, dos 399 municípios do Paraná, de todos os municípios do Brasil, quantos você acha que tem um conhecimento técnico específico para elaborar um projeto de lei? Muito pouco. Eu acho que menos de 10%. E não há essa necessidade. A necessidade é que o político represente o povo, represente aquela parcela da população que confia nele, que eu disse desde o início. Pessoas que levantam a sua bandeira. Essa é a ideia. Você vai ter assessoramento para poder auxiliar na elaboração de uma lei. Olha o absurdo. Eu preciso ler. A Deise colocou para mim da seguinte forma. Como eu ouvi de um vereador de Araucária, eles recebem e nós trabalhamos pela população araucariense. E você não mandou ele se lascar, Deise? Às vezes cabe bem. Olha o que eu falei da síndrome do protagonista. É isso aí. Os outros trabalham e quem sai bem na fita, quem recebe no final. Então, o povo está meio assustadinho comigo, porque nunca me viram falar desse jeito. Então, estão meio assustadinhos. Estão meio assustadinhos. Por quê? Porque eles provocaram. Eles não tinham visto esse meu lado. Porque as pessoas sempre me perguntavam sobre política. Eu falava, é importante, nós precisamos estar perto, nós precisamos fazer. Nós vivemos política todos os dias. Né? Eu só procuro alguém para apoiar. E aí eu escuto essa fala, que os negros e pretos são excelentes. Chega aqui, doutor. Chega aqui, doutor. Chega aqui, que eu vou fazer já. Nem chegou. Vem aqui do meu ladinho, professor Alexandre César. Como é que está o senhor? Estava de férias, não tinha visto. Essa é a Marjorie. Chega. Ai, muito prazer. Certo? Aqui tudo ao vivo. Tudo ao vivo e a cores. Dá um oizinho aí na câmera do celular, professor Alexandre César. Estamos aqui ao vivo e a cores, pegando já o embalo da nossa companheira Adri. Isso mesmo. Professor Alexandre, sabe por que eu lhe chamei aqui? Para lhe dizer assim, vem aqui bem do meu ladinho, que os nossos ouvintes aqui vão ver, nossos ouvintes lá vão ver, todos vão ver. O senhor abaixa aqui um pouquinho pertinho de mim. O negócio é o seguinte, professor, eu escutei de um político da cidade a seguinte situação. Adri, venha trabalhar comigo, porque eu vou vir candidata a deputada estadual, e o meu líder do partido vai vir candidato a deputado federal. E vocês, preto, negro, como é que fala? Eu falei, pode falar das duas formas, que preto e negro me representa, tá certo da mesma forma. Então, e vocês, pretos, são excelentes cabos eleitorais. Isso despertou em mim, não é nem um leão, eu sempre falo, é um dragão tão grande, que eu olhei para ele e disse assim, o senhor tem razão, nós não somos somente excelentes cabos eleitorais, mas nós somos competentes o suficiente para ocupar o seu lugar. Foi na jugular. Isso me revoltou, aí que ele ficou roxo, eu disse, não estou disponível. É mais ou menos isso. Só queria compartilhar com o senhor sobre isso. O professor Alexandre, ele é do programa Afro Paraná, que vem logo depois do nosso amigo e parceiro, desenvolve um trabalho fantástico com o Instituto Afro-Indígena,
onde o objetivo é retirar da situação de vulnerabilidade social jovens e mostrar para eles que é possível, sim, ter um curso técnico, ser o profissional que ele quiser ser. Né? Então, o professor Alexandre faz um trabalho fantástico. E é isso, professor. Obrigado, Adri. Estamos aqui para colaborar, já entrando no embalo, voltando de férias. E já se preparando para o seu programa. Danuse também está ao vivo, muitas pessoas participando. Tá? E, olha, eu vou lhe dizer, hein? Pensa no programa que vai bater o recorde aqui de ouvintes. Né? Já passamos aí de 96 mil, então acho que está bem bacana. Ótimo. Vamos voltar a falar sobre mulheres. Mulheres na história. Mulheres. Vamos falar sobre a violência política. Que o que aconteceu comigo foi uma violência. Foi. E Tá. que bom que você entende isso, porque muitas vezes, não sei se já aconteceu com você. Eu não entendia De isso no passar, passado. você escuta um comentário, passa dali anos. Epa, eu acho que eu fui vítima de uma violência naquela situação. Porque às vezes a gente não percebe que às vezes ela é bem sutil. Às vezes ela é descarada, ofensiva num nível máximo, como foi essa do vereador, mas às vezes ela é sutil, como aquela. Mas por que você não se candidatou a vereadora? Foi tentar logo prefeita? Você não tem capacidade para isso, em outras Ou pior, palavras. meu candidato a vice era um homem. Mas por que ele não saiu candidato a prefeito e você é vice? Assim, é uma situação que a pessoa que está falando isso, ela não percebe esse tom machista na fala dela, porque, obviamente, ela está achando que o homem teria mais competência de assumir a cabeça da chapa do que a mulher, mas ela não percebe. Isso que é pior. Porque eu até poderia responder, daí o meu vice, no caso, né, meu candidato a vice, então ele dizia, mas ela é muito mais atualizada do que eu, ele tinha um jogo de cintura que era muito importante, mas às vezes precisa de um homem falar algo para aquela fala ter credibilidade suficiente para alcançar o interlocutor. Então, há uma violência política, uma violência institucionalizada. Tem se falado nisso mais recentemente, porque a gente vê aí um abuso no fundo eleitoral para utilizar para homens. A gente vê mulheres sendo descartadas em legendas. A gente vê desrespeito à cota de gênero, em que pese seja 30%, nem sempre os partidos respeitam isso. E agora a gente vê aí no Congresso Nacional um atentado para tentar retirar não só as cotas de gênero, como também retirar uma proposta de reserva de cadeiras. Isso é um absurdo. É uma violência que a gente sofre. Isso é um absurdo. E eu digo, de fato, as mulheres que pretendem, agora com essa conversa, muitas mulheres às vezes não tinham pensado, talvez elas cogitem. Então, as mulheres que têm essa vontade, que estão começando a cogitar, de fato, o caminho não é fácil, é um caminho que há muita resistência, mas eu acredito que quanto mais mulheres bem intencionadas caminharem junto, mais fácil vai ser, ou menos difícil, melhor falando, para a gente conseguir fazer com que a nossa voz alcance proporções que ela merece alcançar. E eu preciso até fazer uma colocação, Adri. Eu estava conversando com um amigo meu na semana passada e ele disse assim para mim, eu falei para ele, olha, você viu que absurdo o Paraná, né? Araucária no ranking, está como 11ª cidade com mais de 100 mil habitantes, com o maior número de casos de estupro e estupro de vulnerável no Brasil. Uma vergonha. Falei para ele, a gente tem que pensar em políticas públicas de conscientização, políticas públicas de enfrentamento, de repressão e de assistência também. E para as mulheres também denunciarem e tudo mais. E aí ele disse assim para mim, cuidado com o tom que você vai utilizar. Porque eu já escutei de uma pessoa que, não, lá vem a Marjorie de novo com esse papo de mulher. E eu falei para ele, veja bem, se a gente não tivesse sério isso, com essa produção? Representatividade tão deficitária, tão carente, eu não precisaria estar com esse papo de mulher. Se a gente tivesse um Senado, um Congresso, né, o Congresso no geral, o Senado e a Câmara dos Deputados, se a gente tivesse a Câmara da Araucária, não vamos longe, com representatividade feminina, a gente não precisaria nem estar aqui hoje debatendo sobre isso, Adri. Pois é. Mas, como eu disse, né, a gente está 130 anos atrasado.
130 anos atrasado. E o que as mulheres ainda não entenderam? Por favor, meninas, acordem. Acordem. A ausência de mulheres em cargos de liderança e subrepresentações em diversos espaços políticos dificultam a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades das mulheres, da sua filha, dos seus netos, da sua mãe, da sua irmã. Tudo. A saúde da mulher. É isso, Eu vi gente. que há mais pesquisas relacionadas à calvície masculina do que a endometriose, que é uma doença seríssima para as mulheres. Para você ver como, às vezes, a sociedade foca seus interesses e isso depende muito de quem a gente coloca ali para estar à frente. Quando eu estava pesquisando, porque eu estou elaborando uma pesquisa a respeito do tema, né, da subrepresentatividade feminina na política brasileira, fazer uma análise de direito comparado com outros países em que há uma representatividade maior para a gente ver se há algo que a gente possa puxar para o nosso país. E eu estava verificando que, além do fato, né, de que a mulher tem o dobro de chance de ter mais ansiedade, mais depressão do que os homens, no Brasil, a gente só começou a ter investimento em políticas públicas para mulheres quando foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em 2003. Então, assim, às vezes, o tema pode ser repetitivo para algumas pessoas, especialmente para quem não tem, né, o lugar de fala. E aqui eu faço um parênteses. O que é o lugar de fala, Adri? O lugar de fala, como a Angela Davis deixou de maneira lindamente, ela colocou. E a gente tem a Djamila Ribeiro também aqui no Brasil que fala sobre isso. O lugar de fala é quando a minha visão de mundo ela sofre interferência a partir das experiências que eu tive na minha vida. Então, eu tenho lugar de fala num tema específico, você tem lugar de fala a respeito de outros temas. Alguns lugares de fala nossos podem ser semelhantes, outros não. Mas fato é que, quando a gente fala sobre a importância de se dar nome para as coisas, a gente precisa, sim, falar que há uma necessidade de ter secretarias, de ter departamentos específicos para políticas públicas para mulheres, porque, veja, aqui no Brasil, só em 2003, quando foi implantada essa Secretaria Especial pela presidência, é que começou-se a ter mais investimento nas políticas. Veja, não é coincidência que em 2003 foi feita essa secretaria, em 2004 teve a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha. Então, assim, para você ver como, às vezes, é preciso dar esse start, esse lugar de partida. E aí é importante se dar nome às coisas. Araucária não tem uma secretaria especializada em mulheres. Araucária não tem um departamento especializado em mulheres, em políticas para as mulheres. E eu queria, de fato, assim, já pedir para o prefeito, já pedi para a vice-prefeita, já falei com a secretária de Assistência Social, que foi na conferência, fez um trabalho maravilhoso. Sim, está de parabéns. E da importância da gente ter. Porque, assim, aqui no estado do Paraná a gente tem, né, uma secretaria que envolve as mulheres, o CEMIP. idosos, isso, e da secretária Leandre Dal Ponte. Isso é muito importante. Porque eu reitero a minha fala, pode soar repetitivo, mas é importante a gente dar nome às coisas. Isso é importante. É importante você dizer, isso existe, esse problema existe, e aí, como é que a gente pode resolver ele? Deixa eu te falar uma coisa. Como que nós podemos resolver isso? Eu estou tentando achar umas palavras certas aqui, que tem alguns lugares, alguns espaços de trabalho que estão nos ouvindo nesse momento. E eu recebi o comentário de uma das pessoas que está nos ouvindo, no privado aqui, que me mandou assim. Adri, um parceiro aqui, disse o seguinte: essa negrinha aí, com certeza, deve ser casada com mulher. Essas feministas não tem jeito. E eu vou ter que falar, porque eu não aguento ficar quieta. Não quero mais ficar quieta, porque isso causa doença, menina. Causa. E eu não quero ficar doente. Que causa. Não quero. Então, eu acho que é importante as pessoas, antes de associar a atitude ou a fala de uma pessoa sobre a sua opção sexual ou estilo de vida, é importante você estudar, saber o que é o feminismo e o que é ser feminista. Há duas grandes diferenças nisso tudo. Né? Então, ser feminismo, né, o feminismo, que é o qual eu represento, e acredito que a Marjorie também, né, é um
um movimento social de ideologia que busca a igualdade de gênero. Tá? Enquanto feminista é o termo usado para se referir a uma pessoa que adere e apoia os ideais feministas. E há uma vertente que a gente precisa deixar claro. Às vezes existem feministas radicais, existem feministas moderadas, existem feministas conservadoras. E eu percebo, desculpa te interromper, Fica à Adri, vontade. peço Tá, perdão. tá. Está Porque eu percebo que isso eu agregando. confesso que eu culpo, de certa forma, a polarização do Brasil. A partir do momento que as pessoas começaram a distinguir as políticas, os políticos, as ideias como esquerda e direita, eu vou até correndo o risco de ser, né, radical na minha fala, eu acho que a gente deu uma emburrecida enquanto sociedade. Porque o que acontece? Às vezes, só porque uma pauta é considerada de um lado que eu não me enquadro, ou acho que não me enquadro, eu já excluo ela. Então, o que aconteceu? Desde que houve essa polarização, eu percebo que muitas pessoas que, na verdade, concordam com o feminismo, que acham que as mulheres têm que ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, que tem que ter assistência quando é violentada, Sim. que tem que ter o seu espaço garantido. Muitas pessoas concordam com isso, mas elas veem o termo feminismo como algo ruim e aí já descarta que essa pauta não é minha. Quando, na verdade, ela concorda. Ela deveria estar dando as mãos. Então, eu lamento o preconceito na fala do rapaz. Preconceito, passivo de processo também, só para deixar bem claro isso. E eu digo que eu acho que essa fala, na verdade, é um reflexo do machismo da sociedade que a gente está enfrentando hoje. Eu queria muito que nas próximas eleições, no ano que vem, a gente deixasse essa polarização de lado. Pense nas causas, não pense se isso está numa caixinha X ou numa caixinha Y na qual você tem que estar inserida. Não! Você pode apoiar uma causa, você pode apoiar a liberdade da pessoa em determinado contexto e pode apoiar outra causa de outra vertente. Ninguém precisa ser limitado. E por isso que eu acho que quando a gente fala em violência contra a mulher, quando a gente fala em representatividade feminina, para mim essa não é uma causa da mulher. Para mim essa é uma causa da sociedade, é uma questão humanitária. É importante para a sociedade que a gente consiga ter mais pluralidade e mais diversidade na nossa política. É importante para a sociedade que a gente tenha menos violência. É importante para a nossa sociedade que as pessoas caminhem juntas para esse objetivo. Tem um livro que eu acho muito interessante, que é da Nana Queiroz. Eu li ela durante a faculdade, ela escreveu um livro depois que ela teve filho, que se chama Os Homens São a... Daí está escrito causa, e ela risca a causa, a capa, cura para o machismo. E a ideia é que o machismo na nossa sociedade só vai ser superado quando os homens comprarem a briga, quando os homens enfrentarem juntos esse problema. Então, eu peço para que esse homem, se ele está nos ouvindo ainda nesse momento, para que ele reflita. Se ele concorda que a esposa dele, que as filhas dele possam ter segurança ao andar na rua, que elas não precisam ser protegidas de outros homens, que elas possam exercer o direito delas dar a opinião delas poderem existir sem preconceito, usar a roupa que quiser e ocupar os espaços que quiser. Se ele acha isso, ele concorda com o feminismo, ele concorda com a pauta que a gente está abordando aqui. É simplesmente isso. A falta de informação é tudo. Então, só para não confundir, só para esclarecer, Marjorie, para você não confundir, tá? Eu fui buscar. O termo feminismo é frequentemente confundido com feminismo, mas refere-se a uma ideologia que defende a superioridade feminina, o que não é um objetivo do feminismo, sendo que o feminismo ele busca a equidade. O feminismo não busca apenas a igualdade formal, mas também a equidade, ou seja, é a igualdade, levando em conta as diferenças e necessidades de cada indivíduo, sendo ele homem ou mulher. E, assim, basta uma visão mais realista da sociedade que a gente percebe que o que a gente está trazendo aqui são fatos. Eu acho que o grande problema do termo é que as pessoas acabam pensando que feminismo é o oposto de machismo, no sentido de que se há um preconceito, um sexismo em relação aos homens,
seria feminismo, preconceito em relação às mulheres seria machismo, quando na verdade não. Machismo é o preconceito em relação às mulheres, o sexismo, a misoginia, que é essa visão de que a mulher seria inferior ao homem, ao passo que o feminismo é de que nós seríamos iguais, nos mesmos direitos, nos mesmos deveres. É isso. E isso é que uma sociedade justa gostaria. É isso, é isso. Marjorie, nós temos apenas 4 minutos. Acabou. Olha tempo. só, você preocupada que tinha atrasado e viu como o papo foi bom, né? Não, faltou tempo. Eu acho que nós temos assuntos aqui para ir conversando assim até dizer chega, e a participação está bem bacana de todos os nossos ouvintes. Eu estou amando. Mas, assim, eu vou deixar esses... Agora já são 7, são 3 minutos. Então, eu vou deixar os próximos 2 minutos para você se despedir e comentar algo que você gostaria. Eu queria agradecer, então, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente pode dedicar para alguém é o nosso tempo. Então, eu agradeço as pessoas que nos ouviram nessa mais de 1 hora, que nos acompanharam, que comentaram, Quase 2. que interagiram de alguma maneira. E agradecer você por ter me convidado. Eu acredito muito em sintonia, em encontros de alma. E a Adri, eu conheci ela como presidente do Condim e mais tarde vim a saber da luta dela enquanto mulher, enquanto paciente oncológica, enquanto presidente de uma ONG maravilhosa que alcança muitos municípios do nosso estado, que é a ONG Eva. Graças a que eu pretendo, a minha ideia é abraçar cada vez mais, porque eu sei da importância que você faz para muitas vidas. E eu reitero que o papo de mulher ter direito na política, o papo de vir com essa nossa bandeira, não é um papo batido. Se ele fosse batido, a gente não precisaria estar discutindo ele de novo. Deus. A gente ainda está, como eu disse para a Adri, a gente está 130 anos atrasados para alcançar a igualdade política de gênero. A gente está, em que pese a gente seja 50% da população brasileira, a gente representa hoje 15% dos cargos de liderança. O que a gente quer, e a gente convida todo mundo para participar, homens, mulheres, todo mundo que faz parte aí dos nossos ouvintes, é estender a mão, para que juntos a gente possa alcançar esse nosso objetivo, que é tornar a nossa sociedade mais justa, mais igualitária, mais acolhedora, um lugar em que a gente possa sair de casa sem medo do que vai acontecer com a gente, sem medo da violência sexual, sem medo da violência física, que a gente possa ser respeitada pela nossa voz, pelo nosso posicionamento, pela nossa existência. É isso que a gente quer e não é pedir muito. É isso. Marjorie, eu agradeço a sua presença. Diretor, eu agradeço a tua presença, eu me sinto realmente honrada. E eu ia terminar com uma frase, porém, como você falou de Angela Davis, lá vou eu citar uma frase dela. Angela Davis, ela diz o seguinte, que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Mas eu vou encerrar com Margaret Thatcher. Fantástica. Ela diz algo muito interessante. Na política, se você quer que alguma coisa seja dita, peça para homens. Se você quiser que alguma coisa seja feita, peça para uma mulher. Uma boa tarde a todos e até a semana que vem. Boa tarde. Ao vivo. Sensacional.